Bom, bora tomar um suco comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você esteja vendo esse vídeo. Esse é só um story. E esse é o número 2, que tem tudo a ver com o que a gente falou no primeiro vídeo sobre não dualidade, de não ser dois, né? E o número 2, ele implica muita coisa, assim, na nossa vida, né? Uma possível qualidade de uma melhoria, de uma crescente, mas ao mesmo tempo uma dualidade, assim, nesse sentido, né? Algo dúbio, algo até maniqueísta nesse sentido, né? De que vai existir algo bom e algo ruim. Um artista, por exemplo, quando ele está produzindo alguma coisa, ele sempre fica com essa sensação, né? De que esse segundo álbum, esse segundo espetáculo, ele precisa ser melhor do que o primeiro, né? Ele precisa superar o primeiro. O que é esse impulso, né? Que fica dentro da gente, assim, essa voz maniqueísta falando, né? Que algo é bom, algo é ruim, que eu preciso agradar o outro, que eu preciso estar à disposição do outro, quando que, na verdade, a gente deixa, né? A gente sai de si e vai para o outro, vai para o dois, vai para a dualidade e esquece de si. Esquece das próprias conquistas, das próprias vitórias, dos próprios talentos, dos próprios dons, assim, dos próprios fracassos também, porque eu acho que errar faz parte, assim, dentro dessa dimensão aqui terrena. Quem que nunca errou, quem que nunca ousou, quem que nunca criou algo e depois falou, não, isso não me representa. Eu mesma, né, já tive canais aqui com muitos inscritos que eu falava sobre xamanismo, que eu falava sobre bruxaria, num outro contexto da minha vida, eu era outra pessoa e eu não tinha, por exemplo, esse medo de ousar. Eu simplesmente pegava e fazia. Inclusive, em muitos dos vídeos eu falava algumas coisas erradas sobre sabedorias, assim, muito nesse lugar também de você roubar a identidade de algo, né? De você é, fazer um cosplay, por exemplo, de algo assim, no pior sentido da palavra, né? Nesse pior sentido de apropriação cultural mesmo, assim. E eu não tinha medo de fazer, eu pegava e fazia. E hoje eu olho para aquela criança, assim, para aquela adolescente e penso assim, nossa, que coragem também, né? Que é você ousar, não ter medo do que os outros vão dizer. E tomava crítica, mas também tinha muita gente que adorava aqueles vídeos. E hoje em dia, assim, 30 a mais, eu já fico mais plugada num senso estético, num senso coletivo, o que é muito bom, mas que também não necessariamente ele deve atrapalhar o trabalho, o contexto, você colocar as suas ideias, né? Eu acho que durante muito tempo eu tive medo, né? Depois de um tempo, assim, sei lá, uns 25, 28 anos, eu tinha medo de impor as minhas ideias, impor aquilo que eu achava, principalmente assim com a cultura do cancelamento. E não que eu fosse dizer grandes absurdos, assim, mas que não necessariamente seguisse a cartilha de algum movimento ou de algum ativismo e que trouxesse, assim, uma ideia de que, sei lá, então se você não pensa exatamente dessa forma maniqueísta, exatamente como esse manual diz que você tem que ser, assim, no feminismo, nas lutas todas, assim, então você tá fora, então você não é uma de nós, assim, você não está qualificada para ser uma de nós. Quando não, eu mesma estava tentando me qualificar, eu mesma estava tentando me achar pelas minhas próprias visões, assim, e ao mesmo tempo eu não sentia que esses movimentos eles me representavam no todo, apesar de me representar, muitos deles, assim, né, até hoje. Hoje em dia eu tenho uma visão, assim, de um próprio ativismo, que é um ativismo que vem de dentro para fora. Por exemplo, se eu sinto no meu coração de fazer algo, se eu sinto de ajudar alguém, isso faz sentido para mim. Se eu sentir isso, faz sentido, né? Muito nesse sentido de legitimar a própria pulsão de vida que está passando por mim nesse momento, né? E eu acho que isso é uma das coisas assim mais interessantes e mais maravilhosas e mais incríveis e mais poderosas
que a gente pode fazer, nesse sentido de estar sempre se alinhando, estar sempre investigando qual versão que está pairando por nós, assim, nesse sentido, né? Qual Bruli que tá aqui, qual persona minha tá aqui, porque a gente tem muitas personas, eu tenho a persona atriz, eu tenho a persona agora que tá falando aqui com você, eu quando eu tô falando com um amigo, eu não falo exatamente assim, de um jeito vídeo, né, que tem uma linguagem e exige um corpo, exige uma voz, exige uma presença que muitas vezes eu tô falando com um amigo, eu tô jogada, tô numa das versões assim mais conhecidas minhas assim. Tenho a versão de trabalho, de produtora, eu tenho a versão de namorada, eu tenho a versão de amante, eu tenho a versão com as minhas gatas, eu tenho a versão com a minha família, com a minha mãe. A minha versão com meu pai é diferente da versão da minha mãe, que é muito mais assim, sincera, muito mais dada, muito mais colocada no mundo, assim. Então a gente tem essas versões nossas e é muito bonito você perceber que o ser humano ele tem uma qualidade de mudança, uma qualidade assim de alterar seu status, né? Alterar quem você é, assim. Eu com 17 anos, assim, estava, sei lá, acabando com o rodeio da minha cidade e fazendo um ativismo assim que hoje em dia eu, por exemplo, não faria, fariam outros ativismos assim, talvez de dentro para fora. Mas tinha uma coisa de chocar, de causar, assim, que é importante, mas dentro do que eu sou hoje, aquilo não faz mais sentido. Pode fazer sentido para outras pessoas, e eu acho extremamente importante. E eu acho extremamente importante a gente legitimar todas as versões das pessoas, assim, né? Isso é uma das coisas, assim, que eu vejo muito na política, assim, que eu sofro. Eu sou de esquerda, eu tenho uma visão, assim, de, né, ideais, de defender a vida, de defender a humanidade, assim, mas que eu vejo muitas vezes discursos, tanto do lado de lá, tanto do lado de cá, assim, que são iguais, assim, né? Que são, então, se você não tá com a gente, se você não pensa exatamente dessa forma, como diz o manual, você tá fora do jogo, você não é um de nós, assim. E isso é algo muito ruim, apesar de entender que dentro dessas lutas e dentro desses ativismos existe muita dor e tudo, e pessoas machucadas, mas eu acho que, né, ao mesmo tempo, existe essa capacidade de a gente estar sempre se investigando e sempre se alterando, porque a gente não é eu não sou a minha mesma versão de quando eu comecei a gravar esse vídeo. A gente é outra, a gente é seres mutáveis, né? Assim, no teatro tem uma fala, assim, ali no Teatro Oficina, que é onde eu faço parte. Tudo que é vivo e morto transmuta, né? E isso é um fato, assim, isso é algo que dá, de repente, pra gente garantir, né? Que tá tudo em jogo, tá tudo se alterando, se alquimizando, mudando. Esse é o vídeo. Esse é o vídeo número 2. Ele foi mais, assim, freestyle também, porque eu acho que é isso. Dentro da minha versão hoje, é isso que eu consigo dar, é isso que eu consigo botar. Eu quero trazer mais reflexões, assim, aqui. Ser um espaço de conversa, de comunicação. Deixa aí o que que você sente, o que que você acha. Eu quero trazer pessoas aqui também, pessoas importantes na minha vida, assim, pessoas legais que têm uma ideia muito interessante para trazer aqui. E eu fico aberta também para comentários e para sugestões e críticas. Pode deixar aqui que todas são bem-vindas, tá bom? Grande beijo e até!